Na margem do rio tinha uma estrada, mas a gente não sabia. No outro dia, vá lá, uns 30 anos atrás, estávamos eu, meu primo e a namorada dele, junto à margem de um rio, que meu aventureiro, sutil apelido para louco primo, cismou de escalar pelas margens até encontrar a nascente. Pareciam aquelas histórias de sair em busca do baú no final do arco-íris. Mas a brincadeira era sério e lá fomos nós, cachoeira acima, mato adentro. O dia seguia tranquilo e nada parecia capaz de estragar a nossa diversão. Iniciamos a caminhada e aos poucos nos embrenhamos na mata que ia ficando cada vez mais densa, úmida e escura. À medida em que o som do rio ficava mais perto dos nossos ouvidos, chegava até a dar um certo frio. A subida, leve a princípio, ia ficando cada vez mais íngreme e menos acolhedora. Ao praticamente atravessar uma árvore por dentro de suas raízes, demos de cara com uma cachoeira mais bela que eu já tinha visto em toda a minha vida. Começamos a investir numa subida meio íngreme, pouco amistosa, meio perigosa até, mas achamos que seria tranquilo, que não seria muito difícil, já que eram muitas as árvores, galhos e cipós a nos auxiliar a manter o corpo ereto. Seguimos adiante, margeando o rio e vislumbrando aquela deslumbrante cachoeira ao longe, entrecoberta pela mata. No entanto, as coisas foram ficando complicadas e cada vez mais difíceis até que cogitamos a hipótese de desistir. Quando finalmente achei que iríamos desistir, meu desvairado, amado e alucinado parente resolveu saltar de uma margem para outra, porque ele havia notado que a subida pelo outro lado do rio parecia ser mais simples. E era. E foi ele, abusado e pouco ortodoxo, que era saltar primeiro. Em sua luta contra a correnteza, foi-se uma boina que lhe cobria os primeiros sinais da calvície futura. Depois, entre ele, em uma margem do rio, e eu, na outra margem, arremessamos como se arremessa uma fruta à namorada dele. Um escorregão e ela quase desceu o rio abaixo. Mas havia ali dois Lancelots em plena forma na época, nas margens esquerda e direita do rio, e num sem-pulo absolutamente irresponsável, eu que já me encontrava literalmente no meio do rio para ajudar a moça, cheguei do outro lado. Na verdade, por muito pouco, não deixei para outros a oportunidade de escrever essa história. Apesar da malucada ideia, meu primo tinha razão quanto à margem certa para subir, pois do outro lado do rio era mais fácil a caminhada. Em alguns trechos até nos afastamos da água para seguir uma espécie de trilha aberta por bichos ou talvez por moradores locais que conheciam o que julgávamos ser uma paisagem intocada. Mas seguimos nossa aventura acreditando firmemente estarmos em Mata Virgem. Ao chegar bem perto da grande cachoeira, um paredão de rocha íngreme que tornava impossível a nossa escalada até a nascente, tive a mesma sensação que sempre tenho quando vejo na TV os alpinistas chegando no Everest ou em qualquer montanha aparentemente inacessível. Eu sempre penso que o cinegrafista que é o cara. Afinal de contas, ele chegou antes de todo mundo para escolher o melhor ângulo para a imagem e ainda por cima chegou lá carregando um pesadíssimo equipamento. Depois desse inusitado pensamento, ficamos emocionados, rimos e choramos de alegria porque o esforço fora muito grande, sim. Os riscos talvez não tivessem sido tanto quanto imaginávamos, mas deu medo e chegamos lá. E era isso que importava. Isso era o suficiente para a aventura ter valido a pena. Aquele véu de noiva enorme, com um paredão de uns 40 metros de altura só de queda d'água, nos dava a impressão de que aquele lugar era a fonte de lágrimas de algum deus. Depois de algumas horas ali, descemos e logo no começo da descida, avistamos uma estrada e bateu aquela dúvida. Estaria, a partir desse momento, nossa aventura na floresta comprometida? Claro que não.
A aventura tinha sido realizada, desbravamos o que acreditamos ser uma mata virgem, chegamos numa cachoeira desconhecida, vivenciamos experiências só nossas. Foi um dia e tanto, uma aventura e tanto. Apesar de que a estrada teria facilitado a nossa vida, mas também teria nos tirado toda a aventura no meio do mato, toda a esperança de, por alguns momentos, sermos os únicos desbravadores daquele mundo.